Muito bem, nós estamos falando de memorização e eu gostaria de rapidamente tocar algumas coisas que vão facilitar a sua memorização. O primeiro passo é criar sempre relações e associações entre os assuntos. Então, sempre que você for estudar, dá uma lida no sumário, dá uma lida no índice, dá uma lida no fluxograma, monta um fluxograma e cria as relações entre a matéria. Outro passo importante é identificar a aplicação. Sempre que você estiver estudando, diga o seguinte: para que eu vou usar isso? Aonde que eu vou usar isso? Primeira coisa que você sempre deve lembrar: se é a matéria que cai na prova, você tem que dizer: isso eu vou usar na prova, isso vai ser útil para o meu futuro e eu quero saber isso para o resto da minha vida. Essa programação é importante porque a memória obedece programação. Outra coisa importante é executar. O que é executar? Dê aulas sobre a matéria, faça resumos, tente lembrar do resumo sem consultar nada. Depois você confere o que você fez ou não. Tenta fazer uma redação sobre a matéria, tenta fazer concurso, pega provas antigas. Tudo que você estiver executando, você vai ter mais facilidade de memorizar. Já falei na nossa última conversa dos processos mnemônicos, que são frases que você cria para tentar lembrar de alguma coisa, e esses processos são muito úteis. Por exemplo, até cair foi legal, administrei, revi e descansei. Nessa frase, eu amarrei técnicas de prova. Até lembra atitude e atenção, cair lembra calma, foco, foi lembra foco, foi legal, ler as questões. Então você veja que a cada uma das palavras você vai amarrando. Esse sistema é extremamente útil para você decorar listas. Por fim, a ideia da etiquetação mental. O conceito da etiquetação mental é o seguinte: lembra aquele número que você quer lembrar de telefone de um amigo, não lembra e vai lembrar 2 horas depois? O que esse fenômeno mostra? Esse fenômeno mostra que a matéria, o assunto, o número está dentro do seu cérebro, só que você demora a chegar. Então, o seu cérebro tem alguns pontos que estão muito bem marcados. Se eu virar para você e falar o seguinte: qual é a sua comida predileta? Qual foi a sua viagem mais legal? O cérebro tem facilidade de achar isso. Para que você vai se preocupar com a etiquetação da matéria? Para o seu cérebro achar tão rápido quanto. Então, quando você estiver estudando, lembre-se, aquele assunto faz parte de tal matéria, aquela matéria faz parte de tal área. Sempre que você começar a estudar ou estiver fazendo um resumo, tenta fazer esses encaixes que o seu cérebro vai achar a matéria muito mais rápido e muito mais facilmente quando você precisar recuperar e transmitir.